Comfort, Texas. Torrential rains have caused the Guadalupe River to overflow its banks. Há exatamente 30 anos atrás, no dia 10 de outubro de 1993, estreava um filme que posteriormente iria marcar uma geração inteira. Eu estou falando de Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos. Um filme que fez parte aí de uma geração, principalmente o pessoal que cresceu ali nos anos 90 para o início dos anos 2000 e que foi baseado numa tragédia real. Eu sou Melk Rodrigues e hoje eu vim trazer este vídeo falando de Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, 30 anos. Bom, galera, eu quis trazer este vídeo especial falando deste filme porque eu tinha assistido ele recentemente, na verdade no mês retrasado ali em agosto, e eu tive curiosidade de saber um pouco mais sobre ele. Eu lembro que eu assistia muito quando era criança e acho que muita gente que está assistindo esse vídeo também assistiu. E apesar de que na memória afetiva da maioria de vocês tenham assistido pelo cinema em casa, eu comecei a assistir pela sessão da tarde. Então assim, quando ele estreou na TV aberta do Brasil, ele começou em uma sessão especial de noite da Rede Globo e depois passou a ser exibido na sessão da tarde. Então, anos depois que ele começou, o SBT adquiriu os direitos dele e começou a exibi-lo no cinema em casa e reprisou várias e várias vezes. Então, talvez a maioria de vocês tenha uma memória afetiva maior de quando ele era exibido no cinema em casa, mas tá tudo bem, é tudo o mesmo filme, então vamos falar um pouquinho sobre ele e também um pouquinho da história dele, principalmente o que aconteceu na vida real. Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos é um filme dirigido por Chris Thompson e escrito por Donna Canter. Conta a história real da enchente no rio Guadalupe, em San Antonio, no Texas, de um grupo de adolescentes que estava voltando de um acampamento em Comfort, no Texas, no dia 17 de julho de 1987. Bom, galera, nós tivemos aí do elenco grandes astros e também alguns não muito conhecidos na época, uns que passaram a ser conhecidos só depois. Nós tivemos aí Joe Spano, David Lester, que interpretou o Brad, já já a gente vai comentar melhor sobre o personagem, e também a Renee O'Connell, que depois ela passou a ser conhecida como a Gabrielle de Xena, a Princesa Guerreira. Aqui no filme ela interpretou a Leslie. Bom, gente, eu me lembro que esse filme, ele passava muito de tarde, como eu tinha falado, só que quando eu assistia, quando era criança, eu não lembrava do quão trágico e o quão triste que ele é. Não apenas pelo fato de que sim, que é um filme baseado em fatos reais, mas quando você assiste o filme e quando você vê aquelas crianças que não conseguem escapar, que tentam se segurar nos galhos, que são arrastados pela correnteza, cara, é uma tristeza assim, sem igual. Eu quando assisti esse filme agora, no mês retrasado, já depois de adulto, já com meus 32 anos, sério, eu quase chorei. Foi um golpe muito pesado assistir um filme agora, com essa maturidade que eu tenho hoje. Então, gente, na história real, se eu não me engano, era aproximadamente 43 pessoas, algumas no ônibus e outras também numa van. Pelo menos no filme tinha um ônibus e tinha uma van. Mas eu acredito que na vida real eles mantiveram esse mesmo esquema. Dessas mais de 40 pessoas, 33 foram resgatadas e 10 pessoas acabaram morrendo, que foram 10 adolescentes. O David Lester, que estava conhecido por estrelar a série Blossom naquela época, ele interpretou o Brad, que era um dos populares ali do acampamento e tal, e que infelizmente ele teve um fim muito trágico, o que retratou também isso na vida real. Na vida real, o Brad se chamava John Branxton Jr. Eles alteraram o nome do personagem por algum motivo desconhecido, e em parte o que eles retrataram aqui no filme teve um pouco a ver, mas outras não. Porque no filme eles tratam o Brad como um garoto descolado, como um garoto irresponsável, como um garoto que quebra as regras ali do retiro religioso, sendo que na vida real não era bem assim. O John, na verdade, ele sempre foi um cara assim muito íntegro, né? Um cara que realmente ele era um herói. E o pior de tudo, a maior tristeza é que de todos os 10, o corpo do John foi o único que não foi encontrado. Ou seja, o John da vida real, nesse caso aqui no filme, o Brad.
nunca foi encontrado o corpo dele. E a Renée O'Connor, como eu tinha falado, ela interpretou a Leslie, que também foi uma das vítimas fatais. Na época que ela estrelou esse filme, ela já tinha feito alguns filmes pequenos de menor porte, e depois desse filme a carreira dela acabou deslanchando um pouco até chegar o momento dela interpretar a Gabrielle em Xena, a Princesa Guerreira. As crianças estavam sendo lideradas ali pelo pastor Richard Coons, e isso realmente aconteceu na vida real, eles mantiveram o nome do pastor, e a gente teve ali uma família de 3 irmãos, o Mike, juntamente com as suas 2 irmãs, a Tonya e a Stacy. Infelizmente, apenas o Mike desses 3 sobreviveram, enquanto a Tonya e a Stacy infelizmente faleceram. No filme, o primeiro a ser resgatado das crianças foi o Scott, que era um jovem que tinha leucemia, mas a vida real foi um outro jovem que se chama Chris. Inclusive, o Chris, ele foi a pessoa que avisou, que alertou as autoridades do que estava acontecendo e que tinha muitas crianças ali presas entre a correnteza. Então, ele que nessa questão eu diria que foi o herói. No filme eles remanejaram essa parte, né, para que o Scott, que é o garoto de leucemia, o garoto que tem leucemia, fosse o portador do que estava acontecendo. Um dos resgates mais tristes, na minha opinião, que foi muito triste assistir, e quando eu descobri que na vida real foi ainda pior, foi com certeza da Melanie. A Melanie, ela foi encontrada ali pelos helicópteros, eles tentaram resgatar ela, jogaram a corda para ela tentar pegar, mas quando eles tentam puxar, né, a corda, ela acaba se soltando e é levada pela correnteza. A gente viu isso no filme muito bem, mas na vida real, gente, foi muito, mas muito pior. Por que foi pior? Porque eles realmente fizeram esse mesmo procedimento que é mostrado no filme, certo? Mas quando não deu certo, ela conseguiu se agarrar a uma árvore. Então, o combustível do helicóptero do pessoal da TV estava acabando. Então, eles tiveram que retornar, eles chamaram reforços, pediram para helicópteros muito mais bem equipados para irem até lá resgatar a garota. Então, o que acontece? Eles chegaram lá, jogaram a corda para ela, ela conseguiu agarrar, e quando eles tiraram ela do rio, já estavam chegando em terra firme, a menina não conseguiu segurar a corda e acabou caindo de uma altura de 30 metros no solo. E infelizmente a Melanie não resistiu. Ela conseguiu sair da água, mas por conta de talvez exaustão, talvez ela estava muito cansada, perdeu as forças, não conseguiu segurar a corda e acabou caindo de uma altura de 30 metros e não resistiu. Bom, gente, teve algumas vítimas que o filme não retratou, como a Cindy, de 16 anos, e também o William, de 13. E outros também que depois, no final aqui do vídeo, eu vou deixar aqui o memorial com o nome das 10 vítimas. Então, assim, eu vim trazer este vídeo unicamente para trazer essas curiosidades sobre o filme e também sobre o que aconteceu na vida real, e que é uma fatalidade, assim, que realmente mexe muito com a gente. Tudo isso que aconteceu no Rio Guadalupe em 1987 foi uma tragédia, assim, sem igual. Não dá, assim, para mensurar. Os adolescentes, eles estavam voltando de um acampamento da igreja. E era uma igreja batista, né, ali no Texas. E era todo mundo ali, todo mundo congregado, todo mundo se conhecia, estudavam na mesma escola. Então, eles estavam ali em um momento espiritual e aconteceu essa terrível tragédia. Então, em alguns depoimentos, e foi até colocado na lápide de algumas das vítimas, das últimas palavras delas: se eu não encontrar você, a gente vai se ver no céu, alguma coisa assim. Algumas coisas mais ou menos assim, não exatamente dessa forma que eu tô falando, mas só para vocês entenderem. E tem registros também das imagens reais que, enquanto alguns jovens estavam ali nas árvores aguardando o resgate, eles estavam cantando hinos. Exatamente, e isso sim me emocionou de uma forma assim tremenda, porque imagine, você está ali no meio de uma quase morte, você não sabe se vai sobreviver, e aqueles jovens usaram a fé deles até o último momento. Então, assim, eu não estou falando aqui da boca para fora ou tentando
jogar por cima de um sistema religioso. Gente, isso aqui tá muito acima de religião. Eu estou falando de fé, certo? Então, essas crianças, que eram sim crianças de Deus, elas, até o último minuto da vida delas, elas estavam louvando, elas estavam entoando louvores ao Senhor, porque sabiam que a sua hora iria chegar. E eu fico assim imaginando, na minha concepção, eu não sei quais os louvores que eles estavam cantando, mas me veio a percepção de que talvez eles poderiam até estar louvando mais perto quero estar. Eu não sei porquê, mas na hora que eu vi isso, rapidamente me veio a canção Mais Perto Quero Estar. Tanto que isso me lembra muito da minissérie Missa da Meia-Noite, enquanto estava todo mundo ali aguardando a morte, eles estavam cantando Mais Perto Quero Estar. Então, muito me lembrou isso que aconteceu com o filme. Então, galera, é um vídeo diferente, é um vídeo especial, um vídeo especial de 30 anos do lançamento do filme, mas a tragédia aconteceu em 17 de julho de 1987, mas eu quis muito falar desse filme aqui, porque é a primeira vez, né, que eu falo de um filme como esse, um filme antigo até aqui no canal. Mas me conta aqui embaixo se você assistiu Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, se você sabia de todas essas curiosidades que aconteceram na vida real. Conta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima!